Eu perguntou, ó, cunhado, hein? Vi muitas perguntas em relação ao governo atual. Pergunta pro Eduardo qual a posição dele em relação à atual situação política do Brasil. A Fátima Tadeu Entendi. A Fátima Tadeu. A Fátima Tadeu, Cunhada. demorou. Então, Fátima, você, melhor do que ninguém, sabe o que eu penso e a gente vive numa ditadura. E numa ditadura que, infelizmente, existiu toda uma conspiração para colocar um tirano no poder, certo? Mas eu prefiro olhar esse momento de uma maneira positiva e aprender com esse erro. Entendeu? Hoje a gente vive mais do que nunca um estado de exceção, uma repressão. Hoje nós vivemos uma censura. Hoje nós estamos no cargo executivo, no cargo mais importante do país, um estúpido que até agora, em 8 meses de governo, não demonstrou nenhum tipo de programa social voltado para a periferia. Aliás, não mostrou nenhum programa social. Ele só mostrou que governa para o inimigo, que governa para a elite. Ele entrou no poder para roubar seu direito, certo? Para acabar com a sua aposentadoria. Só que tá tão óbvio que eu espero que, cada favelado compreenda isso e não cometa mais o mesmo erro. Porque favelado tem que votar em favelado. Pobre vota em pobre. A gente precisa ocupar os partidos políticos, a gente precisa ocupar a política para que aberrações como a que a gente está vivendo nesse exato momento nunca mais aconteçam. Entendeu? A gente tem que olhar para um Dória, para um Bolsonaro, entendeu? Para esse tipo de político e compreender que nem políticos são genocidas. Quando um cara desse desvia a verba, quando um cara desse rouba 1 bilhão, ele está matando vários, Entendeu? Eles vendem pra nós que o nosso problema é o moleque do gueto, o moleque da periferia. O marginal padrão normalmente tem essa feição. Mas o maior ladrão do país é aquele que está ali no governo, roubando aquilo que é nosso por direito. Então a gente tem que usar esse momento como um aprendizado para jamais cometer esse erro novamente. Então, em resumo, a gente vive uma ditadura. Uma ditadura tão grande ao ponto do ditador querer apagar a própria ditadura dos livros escolares, para dizer que foi uma revolução militar. Não, nós vivemos uma ditadura no passado, entendeu? E vivemos uma muito pior hoje, certo? Eles estão querendo cada vez mais legitimar e descriminalizar o genocídio da periferia, certo? Eles querem você morto. Então você que é do gueto tem que compreender isso. Não existe ninguém governando para você, não existe ninguém querendo seu bem. Existe sim um genocídio em andamento e ele piorou quando a gente colocou, infelizmente, quando eu falo a gente, a periferia também votou. Entendeu? Teve, obviamente, vários motivos para isso. Tinham várias pessoas revoltadas por pequenos crimes que aconteciam no gueto. Tinha a televisão trabalhando, conspirando para isso, fazendo propaganda contra a esquerda, etc. E, no final culminou nisso. Então a gente tem que olhar para esse momento como um momento de aprendizado e nunca mais colocar um tirano no poder. Porque enquanto um cara daquele estiver no poder, nós favelados vamos estar morrendo, vamos estar sendo perseguidos, não vamos ter acesso à educação, principalmente a educação de nível superior. Aquilo que está previsto na Constituição jamais será cumprido enquanto tiver um deles no poder. Por isso que eu falo, ocupação sempre. Revolução é isso. Você pode até não acreditar, porque é difícil, Nós estamos na periferia, nós estamos num barraco, passando fome, certo? Privado de todos os nossos direitos. Obviamente a gente não acredita que é capaz de revolucionar. Mas qualquer revolucionário, ele precisou das pessoas do gueto. Entendeu? É como eu sempre falo, eu posso de repente segurar um microfone e falar para você sobre revolução, mas sem a sua participação, a gente não faz mudança nenhuma. Entendeu? Então vamos acabar com esse regime tirânico aí, Tamo junto nessa missão.